Livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 6. Então, enquanto eu estava no meu banco ali, eu pude ouvir a voz de Deus falando comigo. E a voz de Deus me disse: prega esta mensagem, pregue esta palavra, anuncia esta palavra para esta juventude. E eu vi que Deus começou a falar, através dos louvores que foram entoados aqui nesta noite, sobre o chamado, sobre o propósito. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 6. Quem encontrou pode dizer amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Agora abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 12. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 12. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 12. Nos diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: ninguém desprezes a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler e exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, ao qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Os irmãos podem vos assentar nesta oportunidade. Quero mais uma vez então agradecer ao pastor pelo convite, que Deus possa abençoar a todos os demais irmãos e jovens que estão aqui. E se eu tenho algo para dizer para os irmãos, é que Deus vai recompensar cada um de vocês. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar nesta noite, mas escolheram estar na casa do Pai. E eu tenho certeza que lá do céu o Senhor contempla as nossas vidas nesta noite. Amém? Quando falamos sobre chamado, sobre propósito de Deus, é natural da nossa natureza humana nos imaginarmos e nos vermos pregando para grandes multidões. É comum do ser humano estar e correr atrás de fama e de reconhecimento. Porém, quando nós nos aprofundamos neste assunto sobre o chamado de Deus em nossas vidas, nós podemos entender e compreender que o chamado de Deus ele vai muito mais além daquilo que nós imaginamos e daquilo que nós projetamos. No livro de Provérbios, capítulo 19, verso número 31, nos diz que são muitos os propósitos que o homem arquiteta em seu coração, porém o que permanece é a vontade do Senhor. Então você está ciente nesta oportunidade que a sua vida, a partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus, não está mais sob o teu controle, mas está sob o controle e sobre as ordens de Deus. Então, quando nós vemos e ouvimos falar sobre chamado, antes de Deus me dar esta revelação espiritual, eu me imaginava pregando para multidões. Não que Deus não queira isso, Deus quer. Mas muitas vezes nós esperamos Deus fazer grandes coisas para que possamos aceitar o chamado que Ele tem nas nossas vidas. Muitos esperam ver grandes milagres para começar a buscar intensamente mais a Deus. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. É necessário que nós, nesta última hora, como jovens cheios do Espírito Santo, venhamos a dia após dia ter mais desejo de conhecer a Deus. Porque se verdadeiramente nós conhecermos a Deus e entendermos o seu propósito em nossas vidas, coisas extraordinárias começarão a acontecer nas nossas vidas. O mundo olhará para mim e para ti e verá algo de Deus em nossas vidas. Na sua escola, os seus colegas vão olhar para a tua vida e verão o brilho do Espírito Santo dentro de ti. Na faculdade, vão olhar para a tua vida e verão algo de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando nesta noite? Aleluia! Quando nós lemos sobre o jovem Timóteo, eu prestei atenção sobre este jovem, e enquanto eu li esta palavra, o Espírito Santo tocou o meu coração. Ministra sobre aqueles jovens o chamado e o propósito de Deus.
Podemos ver que Timóteo foi um jovem que se destacou na sua geração. E o maior ministério de Timóteo era era o seu testemunho. O maior ministério de Timóteo era a sua moral na sua congregação. Se analisarmos a Bíblia Sagrada, podemos ver que Timóteo foi um jovem que marcou a sua geração e que marcou os jovens da sua geração presente. Podemos ver que Timóteo não era qualquer jovem, era um jovem que tinha anseio pelas coisas de Deus, era um jovem que buscava andar com Deus, era um jovem que se dedicava em fazer e em cumprir a vontade de Deus. Podemos ver que Timóteo ele era um jovem de confiança do apóstolo Paulo e companheiro de suas viagens missionárias. Então, quando nós vemos isto, nós já podemos perceber aqui que Timóteo não era qualquer jovem. Porém, quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós podemos ver que Deus só levantou jovens, que Deus só capacitou jovens, que Deus só exaltou as jovens no meio da sua geração, jovens que não aceitaram o sistema deste mundo, jovens que não se contentaram em apenas vir para o culto e voltar da mesma forma que entraram, mas Deus separou jovens em diferentes anos, em diferentes épocas, em diferentes gerações, para que a sua glória e o seu poder fosse manifesto através da vida deles. Aleluia! Porém, muitas vezes, assim como Jeremias, o jovem se sente incapaz, o jovem se sente frágil, e realmente, se nós analisarmos a palavra do Senhor, perto do Senhor nós somos pó e cinzas, não somos nada perante a glória do Senhor Jesus. Porém, quando um jovem nasce em seu coração o desejo de buscar a Deus e de viver para Deus, algo começa a acontecer em sua vida. As coisas velhas começam a ser jogadas fora e Deus começa a plantar coisas novas na tua vida. Aleluia! Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quando Jeremias transmite ao Senhor aquilo que estava em seu coração, aqui Jeremias demonstrou humildade perante ao Senhor. Ele mostrou e reconheceu a sua fragilidade. Ele reconheceu o quanto ele era pequeno perante aquilo que Deus tinha projetado para a sua vida. E quando nós, jovens, entendemos que este mundo não presta, quando nós colocamos na presença de Deus, quando nós ansiamos pela glória de Deus, aleluia, o diabo vai se levantar contra as nossas vidas, ele vai te perseguir na escola, ele vai te perseguir no teu trabalho, mas tem uma convicção nesta noite, que o mesmo Deus que usou os jovens no passado, é o mesmo Deus que quer te usar nesta última hora, com unção, com graça e com poder e com autoridade. Aleluia. Quando Paulo chega para Timóteo, havia sido colocado sobre Timóteo uma grande responsabilidade. Timóteo teria uma responsabilidade de estar à frente de uma congregação, de cuidar e de zelar de alguns irmãos, até que Paulo voltasse da sua viagem missionária. A Bíblia não diz ao certo quantos anos Timóteo tinha, mas acredita-se que Timóteo tinha entre seus 17 a 22 anos de idade. Eu tenho 18 anos de idade. Agora imagine um jovem, irmão, um jovem que quem sabe via muitos pregarem a palavra, quem sabe Timóteo também se sentiu incapaz, mas ele cumpriu aquilo que a palavra do Senhor nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, abre a tua boca e eu te encherei. Sabe o que muitas vezes falta em nós? É nos posicionarmos e aceitarmos o chamado que Ele tem na minha e na tua vida. Enquanto eu vivia muitas vezes eu vivia frágil, pequeno, mas não buscava Deus. Eu queria viver os projetos de Deus, mas eu não orava. Eu queria ser pregador do Evangelho, mas não lia a palavra do Senhor. Eu queria ser cheio do Espírito Santo, mas eu não buscava a unção do Espírito Santo. Porém, a partir do momento em que você se coloca à disposição da graça de Deus e do poder de Deus, Deus começa a usar a tua vida de uma forma especial, de uma forma tremenda, ao qual o mundo vai olhar para a tua vida e não vai entender o agir de Deus, o poder de Deus e a graça de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Vocês estão entendendo o que Deus está falando nesta noite? Se você está entendendo o que Deus está falando, levanta a tua mão para o alto e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Deus
levantou jovens em diferentes eras, em diferentes tempos, porém todos esses jovens tiveram que abrir mão de muitas coisas. Então não imagine que a partir do momento em que você aceitar o propósito de Deus na sua vida, em que você verdadeiramente se render ao Senhor e se entregar de corpo, alma e espírito, não haverá retaliações. Nós vamos ver aqui que quando Timóteo assumiu uma das congregações, houve uma retaliação por parte dos mais velhos, porque não acreditavam que o jovem teria a capacitação de estar à frente de um trabalho. Aleluia. Muitas vezes, jovem, durante a tua caminhada, durante a tua trajetória com Deus, vai haver retaliações, vai haver lutas, vai haver problemas, haverá pessoas que olharão para ti e não vão dar crédito sobre o que Deus tem na tua vida. Haverá amizades lá fora que vão querer descredibilizar o teu ministério, te arrancar o valor daquilo que Deus te entregou. Porém a palavra de Deus nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo e herdará a coroa da vida. Meus irmãos, vou contar um breve testemunho aos irmãos. Antes de eu me converter ao Senhor e dele baixar as águas, eu era um jovem que ia no culto apenas por ir. Eu ia como um jovem, um telespectador. Eu ia para saber quem ia louvar, quem ia cantar, quem ia pregar, quem louvava mais, quem tinha mais missão, e era só isso. Entrava por aquela porta e voltava para casa do mesmo jeito. E havia pecados em minha vida que eu não conseguia me libertar. Havia vícios em minha vida que eu não conseguia me desprender. Porém, quando um jovem decide verdadeiramente ter uma experiência com Deus, quando um jovem se cansa desse sistema, porque para o mundo ali fora você é apenas mais um usuário, você é apenas mais uma sociedade, porque o projeto do mundo é te tornar escravo, o projeto do mundo é fazer com que muitos jovens se percam nas drogas, o projeto do mundo é que muitos jovens se percam na prostituição, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar a tua vontade de buscar a Deus, ele quer roubar a tua chamada e ele quer destruir a tua vida. Aleluia. Esse é o plano e o projeto do diabo. Sabe por que o diabo luta e investe pesado contra a juventude? Porque a palavra de Deus nos diz: jovens, vós sois fortes e a palavra de Deus habita em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia. O diabo vem para roubar a tua força, ele vem para roubar essa alegria que tem no teu coração, essa disposição, essa garra, este poder que ele te entregou. Ele vem para arrancar isso de ti. Aleluia. Não permita que o diabo roube aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é o teu ministério, que é a tua chamada. O nosso querido irmão aqui pregou sobre chamado, sobre propósito, e em um dos momentos louvores que o irmão estava louvando, o irmão louvou sobre Deus escrevendo. Deus escrevendo. A nossa história está escrita por Deus. Porém, o único que pode barrar e impedir o projeto de Deus em nossas vidas sou eu e você. A partir do momento em que nós rejeitamos a Deus e aceitamos as ofertas do diabo. Por que eu digo isso nesta noite? Porque eu tive muitos companheiros de fé que se renderam aos prazeres deste mundo. Eram uma bênção na casa do Senhor, oravam, pregavam, eram cheios da unção de Deus. Porém o diabo veio com seus manjares e hoje são irreconhecíveis. O mundo prega uma ilusão, uma falsa alegria. O mundo prega que você, andando com um estilo de roupa da moda, vai ser popular. Andando com certas pessoas, a tua moral vai ser melhor. Adquirindo muitas coisas, você vai ter grande valor. A maioria das amizades deste mundo não são amigos de verdade. Raros são aqueles amigos puros e verdadeiros que verdadeiramente te amam porque gostam de você. A maioria das amizades deste mundo é por interesse, por aquilo que você pode lhes proporcionar, por aquilo que você tem, porque eles não receberam a mesma revelação e oportunidade que você tem, o brilho do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Porém Deus quer usar a minha e a tua vida nessa última hora.
para mostrar a diferença para esta geração. Aleluia. Ao ponto de olharem para mim e para você e verem em você algo que eles não têm. E coisa linda, meus irmãos, quando um jovem do mundo chega para nós e diz assim: eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho uma boa mulher, uma boa namorada, eu tenho tudo que eu quero, mas eu quero o que tu tens. Aleluia. Eu quero o que tu tens, eu não sei o que tu tem, eu te vejo, e tu está sempre alegre, tu está sempre disposto, mesmo tu passando por tanta dificuldade, mesmo tu passando por tanta luta, mesmo tu passando por tantas coisas, eu nunca vejo tu triste, muito como pelo contrário, eu te vejo sempre alegre, satisfeito, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. A igreja transmite algo diferente para este mundo. Não é o mundo que tem que exercer influência sobre a juventude, sobre vocês, mas é vocês que devem exercer domínio e autoridade sobre esta geração. Aleluia! Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia! O Senhor está te tocando nesta noite e Ele está falando contigo nesta oportunidade. Seja um ponto de referência onde tu estiver. Aleluia! Quando eu me batizei e desci as águas e comecei a me entregar mais a esse ministério, coisas sobrenaturais começaram a acontecer comigo. Eu me lembro que eu fiz uma transferência de uma escola para outra, e lá eu não conhecia ninguém, não tinha amigos. Vocês que já trocaram de escola sabem como que é. E ao chegar lá, havia um jovem de nome Davi, e esse jovem passava por dificuldades em sua casa. Sua mãe e seu pai estavam separados, e a sua relação com a sua mãe não era das melhores. Era um cenário de briga, de conflito, de guerra no próprio lar. E quando Deus tem um propósito, Ele cumpre com a sua palavra. Aleluia. E eu me lembro que eu cheguei naquele lugar e Ele já foi falar comigo. E em torno de uma semana Ele começou a relatar tudo o que acontecia em sua casa. Começou a contar sobre as suas dificuldades, tudo que ele passava em sua casa. E naquele momento, o Espírito Santo começou a encher meu coração, e eu comecei a ministrar sobre a vida dele. Aleluia. Eu comecei a mostrar para ele o amor de Jesus. Aleluia. E ele me disse: será que Deus pode transformar minha mãe? Aleluia. A minha mãe é muito materialista, a minha mãe é muito egoísta, será que Deus pode mudar ela? E eu me lembro que eu me enchi de fé naquele momento. Sabe, quando nós estamos no início da caminhada, a gente só quer buscar, a gente só quer se encher de Deus, a gente só quer ler a Bíblia, a gente só quer pregar a palavra, pode ser em qualquer esquina, a gente só quer pregar. E ali Deus abriu a oportunidade, eu comecei a pregar para ele, ministrar sobre a vida dele, e comecei a contar a história de Paulo. Eu disse para ele: Deus pegou o homem mais endurecido e o transformou em um homem de Deus. Aleluia. Então não é impossível de Deus transformar tua mãe. E eu me lembro que eu olhei para ele e disse assim: tu crê que Deus pode transformar tua mãe? Ele disse: eu creio. Aleluia. Eu fiz uma oração com ele. Depois, quando eu retornei para o meu lar, dobrei meus joelhos no meu quarto e orei pela mãe dele. Aleluia. Passados-se 2 semanas, Aleluia. ele veio conversar comigo. E ele me diz assim: meu irmão, já me chamando de meu irmão já. Aleluia. Meu irmão, tu nem sabe o que aconteceu. Eu perguntei: o que aconteceu? E ele me disse: eu não sei o que está acontecendo. Eu disse: eu sei o que está acontecendo. Aleluia. Ele chega ali para mim e diz assim: a minha mãe está sendo transformada por Deus. A minha mãe está diferente, eu não sei o que está acontecendo com ela. Ela parou de brigar, ela parou de me xingar, ela está atenciosa, ela está pensando mais nos outros. Realmente o teu Jesus tem poder para transformar. Realmente o teu Deus tem poder para transformar qualquer pessoa. Comece a ministrar sobre a tua casa, comece a ministrar sobre a tua escola, comece a ministrar sobre a tua família, e coisas extraordinárias começarão a acontecer. Aleluia. Eu me lembro que a partir daquele momento começou uma amizade, até hoje nós somos amigos. Aleluia. Ele se converteu, se batizou e está na igreja. Aleluia. Então, jovem, não ache que você é um limitado. Deus não te chamou para te ser influenciado, Deus te chamou para influenciar.
Deus te chamou para ser um ponto de luz em um mundo em trevas. Aleluia. Deus te chamou para ser uma tocha acesa onde não há luz. Deus te chamou para transmitir o brilho do Espírito Santo àqueles que estão presos espiritualmente. Aleluia. E era isso que Timóteo representava. A Bíblia vai dizer que os irmãos chegavam para Paulo. Paulo perguntava como está a obra lá na igreja. E eles falavam: Timóteo é uma bênção de Deus. Nós vemos Deus na vida de Timóteo. Timóteo guarda esta palavra. Timóteo é cheio do Espírito Santo. Timóteo, quando nós estamos em oração, Timóteo é o primeiro que se voluntaria para estar aqui conosco. Timóteo é aquele que zela pela palavra. Timóteo é aquele que guarda a palavra. Timóteo é aquele que tem, aleluia, amor pela palavra. Aleluia. Então nós podemos ver aqui o tipo de jovem que Deus usa. Porém, se você se conformar em viver uma vida inteira fria, morna espiritualmente, sem nada, se você espera que o pastor diga para você da glória a Deus, se você espera os outros agirem por você, não é o teu pastor nem o teu líder que vai te salvar, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não são as pessoas ao redor que vão fazer com que você tenha uma experiência com Deus. A decisão é tua, jovem. Aleluia. O posicionamento é teu. Aleluia. E por que Deus usou a Timóteo? Porque ele quis ser diferente da sua geração. Nós vamos ver que ele estava em uma igreja, em uma cidade idólatra. Agora mergulhe na história juntamente comigo. Eu não quero ser muito extenso nesta noite. Timóteo andando na rua. Era uma cidade romana, uma cidade idólatra. E o costume dos jovens romanos, nos finais de semana, era, até hoje, se você andar na rua, você vai ver os jovens se drogando, bebendo, fumando, se prostituindo. Mas isso vem de longos e longos anos, este costume. E para aqueles que não sabem, estes atos eram atos realizados como cultos aos deuses pagãos. Se beber e prostituir-se e drogar-se era um símbolo da devoção aos seus deuses pagãos. Mas esta cultura foi se multiplicando e se expandindo até os dias de hoje. Agora imagine comigo Timóteo andando, quem sabe com a sua Bíblia ou com os seus papiros, terminou o sermão, alegria em seu coração: hoje eu vou chegar e vou ministrar para a igreja. Hoje Deus me deu uma palavra sobre perdão. Hoje Deus me deu uma palavra sobre unção. Pega os seus papiros, sai da sua casa e anda pelas ruas da cidade. Oh, glória. E quem sabe muitos jovens romanos olhavam para ele e diziam: que homem louco. Esse é um daqueles seguidores do Jesus de Nazaré. Esse é um daqueles loucos que num determinado momento do culto começa a gritar e começa a repreender demônio, e esse jovem começa a se encher de uma unção que a gente não sabe, que a gente não conhece. Que jovem é esse? Porém a Bíblia vai dizer que ao mesmo tempo em que Timóteo andava, em que Timóteo caminhava, aleluia, as pessoas olhavam para Timóteo e viam nele: este jovem é um jovem de Deus, esse jovem guarda a palavra do Senhor, esse jovem não se molda aos costumes romanos e nem às culturas estrangeiras, porém esse jovem guarda a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia. Então eu me senti impactado com essa mensagem, porque eu vou confessar para os irmãos, eu leio muito pouco no Novo Testamento, e eu leio mais o Antigo. Às vezes até o pai me puxa as orelhas, tem que ler mais o Novo também. Deus tem mensagem lá também. E ao ler esta mensagem, Deus falou comigo, porque antes da mensagem ser transmitida para a igreja, ela precisa falar com quem vai ministrar a mensagem. E Deus tocou no meu coração e disse: seja como Timóteo, guarda a palavra do Senhor. Aleluia. Não se importe com o que os ímpios vão falar de ti na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Eu já passei por muitas críticas no meu ambiente de trabalho. Eu perdi muitas amizades. Amigos que eu achava que nunca iam se afastar de mim, começaram a se afastar, porque é um preço. É um preço a ser pago. O jovem que quer viver o propósito de Deus, quando ele aceita este propósito, ele tem que entender e compreender que ele está entrando em uma guerra espiritual. Porque as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, que não receberam a mesma revelação que você recebeu, não entendem, não compreendem
e te criticam, te humilham, te desprezam, te rejeitam. Porque o mundo não valoriza a palavra do Senhor. O mundo rejeita esta mensagem. Aleluia. O mundo rejeita esta palavra. Porque esta palavra vai contra tudo aquilo que o ser humano almeja e deseja. O ser humano deseja fama, deseja reconhecimento, dinheiro, prazeres. Aleluia. Porém, todas estas coisas, a palavra de Deus diz que passarão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Aleluia. Então aceite o propósito de Deus em tua vida nessa noite. A partir de hoje, decrete sobre a tua vida o projeto de Deus. Deus vivo, aleluia. E eu não fiquei somente em Timóteo. E eu achei diversos outros jovens que eu poderia citar aqui, mas não vou citar porque o horário não nos permite. E eu prestei atenção em um detalhe, jovens, que Deus só usou jovens que tiveram o desejo e a vontade de serem diferentes. Em uma geração totalmente dominada por um sistema pecaminoso, em um sistema idólatra, em um sistema totalmente contrário à vontade de Deus, em meio contra todas as possibilidades, Aleluia. esses jovens se colocaram à disposição de servir a Deus. Deus. Mesmo remando contra a maré, mesmo quando tudo parecia contrário, e era contrário, eles permaneceram de pé. Aleluia. Embora todo um povo e uma nação se curvava à estátua de Nabucodonosor, havia 3 jovens que estavam de pé, firmes, aleluia, e constantes, sabendo que Deus, aleluia, é aquele que pode salvar, é aquele que pode fazer milagres, é aquele, aleluia, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e quando Ele quer agir, e quando Ele quer operar, nenhum homem, nenhuma mulher pode impedir o agir dele na nossa vida. Se coloque de pé nesta noite, aleluia. Então, meu maior propósito nesta oportunidade, e eu já ficarei contente, satisfeito e alegre, que você saia com esta mensagem no teu coração. Aleluia. Que você sonhe os sonhos de Deus para a tua vida. Aleluia. Porque enquanto vivemos como um barco sem direção, o barco ele precisa de alguém que lhe dê a direção, para que ele possa chegar no alvo, para que ele possa chegar no seu destino. Porém, uma pessoa sem Deus é como um barco sem piloto. Ele vai vagar, vai navegar e não vai chegar a lugar nenhum nunca em sua vida. Porém, quando Jesus está no teu barco, aleluia, quando é Ele que tem domínio da tua vida, tu pode ser atirado no poço, aleluia. Tu pode ser lançado na prisão, aleluia. Tu pode ser lançado na fornalha ardente de fogo. Tu pode ser lançado na cova dos leões. Porém, aquele que tem domínio sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra, estará contigo para te dar o livramento, e te encherá e te capacitará da sua unção e da sua glória. Mas eu te convido nesta oportunidade, dê um passo. Porque eu, quando comecei, meus irmãos, era tudo incerto e eu tinha muito medo, pastor Gisele. O que meus amigos do mundo vão pensar? Eles vão me ver na rua com a Bíblia assim embaixo do braço, vão dizer assim: João virou crente. O que ele quer na igreja? O que ele quer servindo a Deus? O que ele quer gastando a sua vida na igreja? O que ele quer num domingo à noite, culto da juventude, se encher de Deus? Que espírito é esse que faz um jovem vir para a igreja contra a sua própria vontade? Que poder é esse que pega um jovem que era viciado em tantas coisas erradas? Deus pega esse jovem, transforma a vida dele. Aquele jovem que era desobediente aos seus pais, aquele jovem que fazia tantas coisas que desagradavam a Deus, Deus pega esse jovem, arranca do lamaçal do pecado, faz dele nova criatura e usa ele na sua obra conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Aleluia. Que poder é esse? Que unção é essa? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Evangelho é loucura para os que se perdem, porém para nós que somos salvos, eu vou repetir mais uma vez para ver se os irmãos vão entender nesta noite. Porém para nós que somos salvos, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus nesta noite. Glória a Deus. A
partir do momento